Amanhecer com Deus. Comece o dia com Deus. Busque sua direção e seja grato por tudo que Ele é, por meio do louvor, oração e estudo da Palavra de Deus. Amanhecer com Deus. Bem-vindo, estimado ouvinte da 93.9 em FM. Estamos na terça-feira e esta é mais uma edição deste seu programa, Amanhecer com Deus. Eu espero que tenha tido uma noite tranquila, uma noite que tenha servido para recarregar as energias, para recomeçar o dia em grande e que os seus projetos possam ser concretizados. Estimado ouvinte, seja bem-vindo a mais um dia. Amanhecer com Deus. Se tudo parecer triste e sombrio, se nuvens negras esconderem o sol e tornarem o teu dia mais frio, se não encontrares motivos para sorrir, vires o sonho de ter, não desistas, o melhor está por vir. A nuvem passa, a forte chuva cessa. Some e do sol volta a raiar. Os teus problemas passam, lágrimas secam. Por que desanimar? Levanta-te e vem. Se tudo parecer muito mais tranquilo, se as nuvens claras decorarem o céu e tornarem o teu dia mais lindo, se enfim encontrares motivos para sorrir e os teus sonhos parecerem progredir, não desista, o melhor está por vir. Forte chuva cessa. Tempo some e o sol volta a raiar. Sim, os teus problemas passam, as lágrimas secam. Por que desanimar? Levanta-te e vem brilhar. Passa, o sol volta a raiar, as dívidas acabam, o sol volta a raiar, a dor da perda passa, o sol volta a raiar. Sim, o sol volta a raiar. Levanta-te e vem brilhar. Amanhecer com Deus.
Pai amado, Pai bondoso, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Pai, pelo momento que o Senhor nos proporcionou em falarmos um pouquinho de si, sobre suas obras. Pai, somos gratos porque reconhecemos que o Senhor é presente em nossas vidas. Somos gratos porque o Senhor nos alimenta, o Senhor está sempre conosco. Pai, esperamos sempre em si e ensina aquelas pessoas que não lhe conhecem a confiarem um pouquinho mais, porque sem o Senhor nada somos. Neste momento, Senhor, pedimos que tire-nos a ansiedade, tire-nos a vaidade, dá-nos a humildade, para que tudo quanto fizermos, que seja para a honra e glória do seu santo nome. São as graças que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos ao Revivados por Sua Palavra, que é o estudo de um capítulo da Bíblia por dia. Terça-feira, 11 de junho de 2024, entramos para um outro livro. Joel só tinha 3 capítulos, terminamos o terceiro ontem. Hoje entramos no livro de Amós e vamos descortinar as lições espirituais que estão no capítulo 1 e entendermos aquilo que Deus quer para cada um de nós. Sociedades decadentes buscam luzes, buscam grandeza e poder. Deus, por outro lado, procura gente humilde. Pessoas degradadas pelo pecado prezam pelo berço de ouro, prezam por poder social, prezam por realeza, por glória, por sucesso material, prezam por fama. Deus preza pelos sinceros e simples. Dizia uma música: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros. Segundo Cristo Jesus, pessoas mergulhadas no pecado valorizam o que tem a ver com o ego pervertido. Deus valoriza o que tem a ver com o ego convertido. Por isso, desafiando a lógica e a inteligência carnal que tem mania de grandeza, Deus escolhe as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios 1, versículo 28. Amós, cujo nome significa aquele que carrega fardos ou aquilo que é penoso, foi um homem que trabalhava com bois e cultivava sicômoros antes do chamado de Deus. Ele não era um profeta profissional do quadro de funcionários do rei. Era apenas entre os pastores de Tecoa, uma vila de cerca de 19 quilômetros ao sul de Jerusalém, conforme vemos no verso 1 desse mesmo capítulo. E ele era colhedor de sicômoros, conforme está no capítulo 7, versículo 14. Apesar de sua origem nada nobre do ponto de vista humano, Amós foi chamado por Deus e fez um excelente trabalho. No início, ele revelou que a graça, a misericórdia e a oportunidade de dádivas divinas têm limites. Sobre a expressão por 3 transgressões e por 4, Sidlow Baxter explica que não deve ser interpretada em sentido aritmético literal de 3 ocorrências seguidas de uma 4ª, mas de modo metafórico, indicando uma medida cheia seguida de uma transbordante. Em outras palavras, o pecado do povo tinha ido longe demais e, em termos coloquiais, eles haviam passado dos limites. Antes de executar seu juízo, Deus se comunica com o condenado. Damasco, representando a Síria, do versículo 1 ao versículo 5, Gaza, do versículo 6 ao versículo 8, Tiro, do versículo 9 e versículo 10, Edom, versículo 11 e 12, e Amon, versículo 13, 14 e 15. Essas cidades todas recebem advertências e avisos antes de receberem a sentença de suas atitudes corruptas. Deus explica as razões do julgamento e apresenta o resultado dos pecados, revelando assim sua bondade com o pecador e também sua intolerância com o pecado. Nossa sociedade está atraindo o mesmo juízo divino. Analise se as razões pela condenação de nações do passado não estão presentes ao nosso redor.
Hoje temos arrogância, hoje temos exploração, hoje temos irresponsabilidade, hoje temos estupidez, hoje temos indiferença, hoje temos indisciplina, hoje temos infidelidade, hoje temos atrevimentos vários. Veja como Paulo, o apóstolo, descreveu nossa triste realidade em 2 de Coríntios 3, versículo 1 a 5. Só para fechar o relato de Amós, leia 2 de Timóteo 3, versículo 1 a 5. Então já ficou claro que precisamos de reavivamento. Que seja a tua e a minha oração hoje: Senhor, reaviva-nos. Por hoje, peça o reavivamento. Amanhã, peça também. Mas para amanhã, voltaremos com um novo capítulo. Não saia dali. Fique conosco. Amanhecer com Deus. Olá, estimado ouvinte, nós estamos novamente aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. E obrigado porque você está lá do outro lado acompanhando o programa Amanhecer com Deus. E agora chegou aquele momento especial da meditação na palavra de Deus. E nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Agora estamos começando o capítulo 2 do livro de Apocalipse. E eu quero convidar a amiga que nos acompanha do outro lado, o amigo que nos acompanha do outro lado, para que juntos estudemos a palavra de Deus, mas eu quero convidar-te a uma breve oração. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, obrigado por seres Deus maravilhoso. Obrigado por seres o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e obrigado porque estás prestes a voltar para nos buscar, para vivermos com o Senhor para todo sempre. Agora, ao estudarmos a Tua Palavra, ilumine as nossas mentes em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agora convidar você a abrir ali a sua Bíblia para juntos estudarmos o livro de Apocalipse, capítulo 2. E no livro de Apocalipse, capítulo 2, nós encontramos um momento em que João, na visão, recebe uma orientação para escrever cartas. Sim, isso mesmo que você ouviu. Para escrever cartas. Acho que você já escreveu uma carta alguma vez? Já alguma vez você enviou uma mensagem para alguém? Qual era o teu propósito ao enviar essa mensagem? Qual era o valor daquela carta? Eu já recebi algumas cartas e algumas até eu tenho elas guardadas em casa porque são de pessoas muito, muito, muito especiais. E nós vamos hoje analisar essa frase aqui. Escreve ao anjo da igreja que está em. Por exemplo, quando vamos para Apocalipse, capítulo 2, no verso 1, ao anjo que está na igreja de Éfeso. É a primeira igreja que recebe uma carta
ao anjo da igreja de Éfeso. Escreve. Outras versões dizem assim. Aí você vai para o verso 8. A igreja, ao anjo que está na igreja de Esmirna. E o verso 12, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. E aí, quando você vai para o versículo 18, no versículo 18, você encontra ao anjo da igreja de Tiatira. E quando você vai para o capítulo 3, verso 1, verso 7 e até o verso 14, em cada um desses versos você também encontra uma igreja. A última igreja, no caso, é a igreja de Laodiceia. Agora nós vamos entender as mensagens dessas que são enviadas a essas igrejas, o que elas significam para nós. E essa declaração que nós encontramos, escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira, ao anjo que está em Laodiceia, ao anjo que está em Éfeso. Embora o Apocalipse tenha algumas semelhanças com outros livros apocalípticos antigos, não é? Ou as cartas de Apocalipse 2 e 3 estão algo fora do contexto num trabalho desses. Alguns eruditos ou alguns estudiosos da palavra de Deus e principalmente do livro de Apocalipse sugerem que essas cartas proféticas, um tipo de escrita que aparece no Velho Testamento, em 2 de Crônicas, capítulo 21, versículo 12 até 15, Jeremias, capítulo 29, e na literatura judaica antiga, né, nós podemos encontrar, por exemplo, 2 de Baruque, o capítulo 77, versículos 17 e 19, tá? São algumas escritas do Antigo Testamento que nos ajudam a entender que essa ideia de profecias não é só do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento, e algumas até aparecem em livros não canônicos. Livros não canônicos são livros que não estão na nossa Bíblia, como é o caso de Baruque, por exemplo. Essas cartas tinham grande autoridade e as pessoas tratavam-nas como se fossem editos reais. Então, nós podemos aqui compreender que essa ideia de cartas, ela era muito valorizada e era muito importante. E aqui nós vemos no livro de Apocalipse cartas tão importantes que, mesmo que o mundo romano não tinha um sistema postal oficial, excepto para assuntos governamentais, as cartas eram levadas por amigos que por acaso viajavam na direção pretendida ou enviadas por mensageiros designados. Mas o magnífico sistema rodoviário do Império Romano, combinado com as navegações eficientes do Mar Mediterrâneo, tornaram as viagens mais fáceis e rápidas do que então. Os arqueólogos encontraram provas indicando que houve pessoas no Egito que enviaram cartas para a Ásia Menor e receberam a resposta num período de 25 dias. Para a época, não é um lapso de tempo muito grande. Todas as cartas têm algo de suspense. O envelope dá uma ideia de quem o enviou e qual o propósito, mas o conteúdo continua uma surpresa. As pessoas recebem cartas e, como eu já disse no princípio, eu também tenho cartas, já recebi cartas. E tenho recebido cartas que parecem ser sobre assuntos oficiais, inclusivamente em envelopes de janela, né? Aquela com uma pequena abertura. E ao abri-las, espero ver um extrato bancário ou uma correspondência de uma instituição, mas
acabo por encontrar apenas uma proposta de uma proposta qualquer, ou às vezes um documento que veio para a igreja, ou um documento, alguém quer transmitir alguma questão muito simples. Mas é que antes do momento em que você abre a carta, você sempre fica pensando o que essa pessoa colocou nessa carta. O que ela escreveu, o que ela quer dizer. E algumas vezes, quando recebemos uma carta, ficamos preocupados, porque se calhar pode ser um problema. E outras vezes ficamos tranquilos, porque sabemos também que não fizemos nada, não há nada o que temer. Mas uma carta é uma carta. E se alguém chega e diz assim, pastor, essa carta é para si? Carta para mim? O que que tem? Já algumas vezes eu recebi cartas da administração e nessas cartas havia uma convocatória e quando os líderes de uma determinada comunidade, líderes religiosos, são convocados pela administração daquela comunidade. E aí você se pergunta, eu sendo convocado, o que se passa? Não é? Se quem enviou essa carta for alguém amigo, isso é extraordinário. Imagina você receber uma carta de alguém com quem você não fala há muito tempo. Imagine você receber uma carta daquele irmão, teu irmão mesmo, ou uma mensagem dele. Imagina você receber um e-mail de alguém que você talvez não fala com ele há anos e ele manda-te uma mensagem muito especial. Imagine, por exemplo, você ser convidada a ir para o Palácio Presidencial. Uau! É uma coisa extraordinária. Mas se a carta foi enviada por alguém que você não esperava receber uma carta dele, uma pessoa má, você fica, de certa forma, muito preocupado. Talvez essa pessoa colocou na carta coisas que vão te magoar, talvez que vão te ofender. Então, quem manda a carta para nós também significa muito. E o conteúdo da carta acaba sendo ainda mais extraordinário quando nós abrimos e percebemos que é uma carta que não vem para trazer uma informação negativa, mas sim para fortalecer o nosso relacionamento ou talvez para que nós possamos fazer melhor o nosso trabalho. Eu posso imaginar o suspense nas igrejas da Ásia Menor à medida que os leitores do livro de Apocalipse chegavam à parte que dizia: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. E ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve. Os membros das respectivas igrejas devem ter suspendido a respiração, parar e ouvir a mensagem diretamente de Jesus. E de facto a coleção de cartas continha muitas surpresas. Então imagine a igreja receber uma carta. E eu já aqui em outros estudos apresentei de que os anjos que são apresentados aqui são os mensageiros ou os líderes que estavam naquelas igrejas da Ásia. Imagina você, membro de uma igreja, e você ouvir o pastor da igreja lendo, olha, nós recebemos uma carta que veio do Senhor Jesus. E essa carta diz: a igreja que está em Viana escreve. A igreja que está no Talatona escreve.
A igreja que está no Morro Bento, escreve. A igreja que está no Benfica, escreve. A igreja que está no Golfo 2, escreve. A igreja que está no Kazenga, escreve. A igreja que está em Angola, escreve. O suspense, aquele momento em que você para e você pensa, o que o Senhor escreveu para nós? A igreja que está na casa de Deus, escreve. Porque a tua casa é uma igreja, você é um mensageiro, você é um anjo, você é alguém que recebeu a mensagem. Qual é a mensagem que o Senhor Jesus escreveria? Qual é a mensagem que o Senhor Jesus escreveria? Qual é a mensagem que o Senhor Jesus escreveria para mim? Qual é a mensagem que o Senhor Jesus escreveria para a igreja em Angola? Se o Senhor Jesus enviasse uma mensagem hoje para você, qual seria a mensagem direta para você? Qual seria a mensagem direta para mim? Então, você pode dizer, Senhor, hoje eu anseio receber instruções do Teu Santo Espírito. Ser direto para mim. Estou disposto a aceitar e a cumprir a Tua mensagem. O Senhor Jesus deseja escrever uma mensagem para você, enviar uma mensagem para você. Mas a mensagem do Senhor Jesus para você, espero que ela seja uma mensagem de conforto, de consolo, de salvação, de resgate, e não uma mensagem de punição ou condenação. Porque para cada uma das igrejas, Ele escreveu a condição real daquela igreja. E nós estaremos apresentando essas mensagens a essas igrejas. E em cada uma dessas igrejas, nós tiraremos uma lição, que faremos uma aplicação especial na vida diária, na vida prática. Você poderá tirar lições para você. Eu poderei tirar lições para mim também. Mas hoje, diga, Senhor, escreva para mim uma mensagem de amor e de salvação. E quando você abrir a tua Bíblia para estudar a palavra de Deus, essa é a mensagem que o Senhor escreveu para você, direta para você. Aprenda de Jesus. Ouça a voz do Senhor Jesus. Aprenda a palavra do Senhor Jesus. Você não precisa temer, porque quem escreve para nós é um amigo. Porque quem escreve para nós é uma pessoa única, é uma pessoa